Amém. Permaneçamos de pé para a leitura da palavra do Senhor, no Salmo de número 27. Salmo 27. Escute com atenção e reverência essa palavra. Salmo 27, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Podem se assentar? Vamos ao nosso Deus em mais uma oração, clamando para que Ele nos ensine nessa noite. Oremos. Damos-te graças, Senhor, por essa palavra que vem nos ensinar nessa noite. Damos-te graças, Senhor, porque a tua revelação para nós é luz. Pedimos ao Senhor que, ao nos achegarmos diante dela, nós possamos tratá-la com reverência, com a reverência devida, visto que ela é a palavra do Senhor para nós, para o seu povo. Contém a sua vontade, a sua ordem, as suas motivações, o fundamento da nossa ação, os consolos necessários para que nós possamos viver nesse mundo com santidade. Nos ensina dela nessa noite, nos ensina de ti por meio dela nessa noite. E me use assim, com fidelidade, para que assim eu possa passar a sua palavra aos ouvidos do seu povo e todos nós em conjunto sejamos edificados. Assim oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa semana, a Elizabeth completou 1 ano. Quando ela tinha 6 meses de idade, nós levamos ela para fazer uma aula experimental de natação. Quem não sabe, crianças podem aprender a nadar, né, muito cedo na vida. Inclusive é muito bom, né, porque isso desenvolve elas em várias coisas, né, do corpo, inclusive a respiração, mas também, né, permite com que elas cedo já aprendam a se defender das águas, né, que muitas vezes acabam levando a vida de alguns pequeninos. Nesse dia, então, que a Elizabeth foi fazer uma aula experimental, a Ludmila entrou com ela na água e eu fiquei observando, né, aquele papai bobo, filmando, e havia muitas crianças naquela aula. Eu achei que seria menos crianças, mas havia muitas crianças. Não sei quantas, umas 15 talvez. E eu fiquei observando e vi que havia pelo menos 2 tipos de crianças ali. Um tipo de criança era aquelas crianças que tinham muita confiança.
Elas se jogavam de qualquer jeito na água, de cima dos obstáculos, faziam todas as atividades que o professor pedia, enfiavam a cabeça debaixo da água e estavam completamente alegres e completamente confiantes ali dentro da piscina. O outro tipo de criança que tinha ali eram crianças mais temerosas, tinham medo da água, né? E dentre elas a Elizabeth, pela novidade. Crianças que nunca colocavam a cabeça debaixo da água, não queria soltar os pais de jeito nenhum, né? E ficavam ali temerosas, apesar de que ainda, de certo modo, apreciando a atividade. E me pareceu que as crianças mais novas ali eram as que tinham medo. Me pareceu que as crianças mais velhas, no sentido de que já tinham tido mais aulas, se tornaram confortáveis ali naquele ambiente, porque passaram a confiar nos seus pais que estavam ali ao lado dela e no professor. Sabiam que os seus pais e o professor não permitiriam com que elas se afogassem. Já as crianças mais novas, que talvez tinham frequentado pouco tempo ali, por mais que houvesse a presença do pai e do professor, elas ainda não haviam experimentado o tempo suficiente desse cuidado contra as águas para poder confiar completamente, para sentirem-se completamente seguras pelo pouco tempo que elas tinham de aula. Talvez se a Elizabeth tivesse sido matriculada, e no caso ela não foi, mas talvez pelo tempo ali da observação eu veria ainda um terceiro tipo de criança, que é a criança com emoção, né? Com emoção ou sem emoção? Com emoção, que dá emoção nos pais, que gera medo nos pais, que é a criança que é nova e mesmo assim não tem medo, se joga na água. Bem, o salmista Davi vai nos ensinar hoje a como lidar com os nossos temores. Ele vai nos ensinar que sim, nós temos motivos reais para temermos, se não desfrutarmos da companhia e não confiarmos na presença daquele que é o nosso Pai e o nosso professor, o nosso mestre celestial. Diferentemente das crianças corajosas, entre aspas, ou melhor, das crianças inconsequentes, porque são crianças, nós vamos aprender que o remédio para o medo não é fingir que o perigo não existe. O perigo está lá. E se nós simplesmente fingirmos que o perigo não existe, nós seremos pegos nesse mesmo perigo. Isso é loucura. E uma criança, então, ela precisa aprender a ter medo daquilo que deve lhe causar medo e confiança naquilo que deve lhe causar segurança. E a Escritura vai nos ensinar hoje que o remédio para o medo, portanto, não é fingir que o medo não existe, mas é confiar que mesmo em meio aos piores perigos, o nosso Senhor nos toma nos braços e nos conduz em segurança. O título dessa exposição hoje é A Presença que Lança Fora o Medo. A presença que lança fora o medo. Nós vamos ver esse texto dividido em 4 pontos. E o primeiro ponto é esse: a presença do Senhor afasta o medo dos inimigos, do verso 1 ao verso 3. Acompanhe comigo mais uma vez essa leitura desses versos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. O salmista, então, aqui está passando por um momento de dificuldade, que nós sabemos que na vida de Davi foram diversas. Em especial porque Davi nos foi dado como um tipo de Cristo. A sua história foi registrada para que ele apresentasse a Cristo, em especial nas suas duas dimensões, nos seus sofrimentos e na sua glória. Davi demonstra então essas duas coisas de Cristo e demonstra também um tipo de Cristo negativo, ao mostrar que ele não era o Cristo, mas que ele, pecador, também necessitava de Cristo. E aqui então não é claro o momento da vida em que Davi estava passando, mas sabemos que mesmo antes do seu reinado ele era perseguido e até mesmo depois do seu reinado ele sofreu muitas perseguições e provações na vida. Portanto, esse salmo descreve inimigos
talvez exércitos se acampando contra ele. E o salmista, ao invés de tremer de medo e ficar apavorado, ele começou a lutar contra o seu próprio coração, contra a sua própria tendência de medo, colocando-se alguns motivos pelos quais ele não deveria temer. Motivos esses que eram suficientes para embasar a sua confiança. Ele começa com as primeiras palavras do salmo, recobrando a sua mente aquele que estava com ele. Ele diz: "O Senhor". Vejam aí vocês, mais uma vez, eu chamo a atenção para esse fato. Quem está com a Bíblia impressa, isso é mais provável de estar assim. Alguns que estão com a Bíblia digital perdem às vezes isso, porque em algumas Bíblias digitais não está assim. Eu recomendo a todos que adquiram uma Bíblia impressa, porque esse é um dos benefícios de ter uma Bíblia impressa, dentre outros. Mas diz aí o Senhor, e o Senhor está com todas as letras maiúsculas. Você pode ver que, normalmente, né, o S está maior que os demais, mas as demais letras também estão em maiúsculo, apesar de que um pouco menores. O Senhor. E todas as vezes que na nossa Bíblia aparece a palavra Senhor em letras maiúsculas, é uma forma de retratar o nome Yahvé, Jeová, o tetragrama, que se a gente fosse escrever ele, né, a gente escreveria YHWH. YHWH. Como é que se pronuncia isso? Há um debate. A gente não sabe exatamente porque a pronúncia original do nome se perdeu. Então, por vezes nós falamos Yahvé, por vezes nós falamos Jeová. Mas quem é Yahvé e quem é Jeová? O Senhor, Deus, eu sou. Quando Davi, então, começa a batalhar contra os seus medos, ele faz como, vamos dizer assim, como Daniel, não buscando, em primeiro lugar, o auxílio dos homens, mas ele corre à presença de Yahvé. Esse nome que demonstra, que recobra o fato de que Deus é o Deus Todo-Poderoso e tem todo o poder sobre as suas mãos, nas suas mãos, o que é, o que era e o que sempre será. Deus eterno, Deus todo controlador da realidade, Deus governador de tudo e Deus santo, santo da aliança. Permanece santo, justo, mas se revelou para o homem, fez aliança com o homem, com o seu povo. Assim, não é um Deus todo-poderoso, transcendente, exaltado, que está longe, que não pode ser alcançado, que não pode ser, que nós não podemos desfrutar do seu cuidado, não. Ele se fez por meio da sua aliança o meu Deus e nos chamou, portanto, de seu povo. Portanto, o salmista inicia invocando o nome de Yahvé. E ele começa então declarando quem é Yahvé para ele. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Veja, quando a Escritura utiliza coisas da natureza para falar a respeito de Deus, isso demonstra uma realidade de que quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver a Deus nela. É aquela ideia da revelação geral. Mas a revelação geral aqui, ou seja, quando nós olhamos para a luz e aprendemos algo de Deus, deve ser iluminado pela revelação especial, pela palavra de Deus. Em outras palavras, o que a luz apresenta do ser de Deus? A Escritura nos coloca pelo menos 3 coisas. Nós não vamos ver, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Mas a Escritura nos ensina que quando Deus é comparado com a luz, ou o contrário, a luz demonstra algo de Deus, a luz é um modo de conhecimento. É a primeira forma. É a fonte de conhecimento. Quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos ver nada, não conseguimos conhecer a nada. E isso é perigoso para nós. Podemos cair numa emboscada, numa armadilha, sermos surpreendidos por um animal peçonhento, um animal feroz, porque não temos condições de ver. Por isso que quando nós vamos para o mato, né, à noite, a primeira coisa que a gente tem que levar é uma lanterna para conseguirmos enxergar. Assim o Senhor, ele é fonte de conhecimento. A sua palavra, a sua revelação, que por meio da qual Deus se dá a conhecer a nós, é o modo pelo qual nós conhecemos a ele e temos conhecimento dele, da sua vontade e da realidade ao nosso redor.
Segundo lugar, a Escritura nos fala que a luz, como apresentando a Deus, apresenta que Deus é a fonte de moralidade. Porque na luz não há trevas. Sempre que uma luz brilha, ela extirpa as trevas. De modo que a gente pode dizer que as trevas são a ausência da luz, né? E nós não conseguimos ver a luz com as trevas misturadas. Sempre que nós vemos luz, nós vemos luz. Pode ser de fato uma luz mais forte, uma luz mais fraca, mas é luz que extirpa as trevas. Isso nos apresenta o nosso Senhor, que habita na luz perfeita. Ele é todo perfeito, fonte de moralidade. Ele é santo e nos torna santos. Em último lugar, a luz apresenta a alegria. Deus é luz para nós, porque luz nas Escrituras muitas vezes é semelhante à alegria. Quando nós andamos na luz, nós andamos alegres. É aquela ideia, né, de que quando nós estamos felizes, nós estamos num lugar brilhante, bonito. E quando nós estamos tristes, nós estamos num lugar escuro, fechado, claustrofóbico, né, abafado. Essa é a ideia que Deus, então, é a fonte da nossa alegria. Primeira ideia, então, que o salmista convoca é Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, é para mim fonte de conhecimento. Eu sei que andando nos seus caminhos, eu não vacilarei. Fonte de moralidade, né, de moralidade absoluta e verdadeira. Andando nos seus caminhos, eu serei perfeito. E fonte de alegria completa. O Senhor é a minha luz e ele prossegue, e a minha salvação. A palavra salvação aqui denota a salvação de todo tipo de coisa. É uma palavra bem ampla, e nos apresenta que tudo o que nós necessitamos, ah, tudo que nos desafia, tudo que se apresenta como uma necessidade para nós, Deus nos supre. Essa palavra poderia ser vitória, poderia ser traduzida como libertação, como saúde. O Senhor, portanto, não é só luz para nós, mas também Ele nos salva, Ele cuida de nós. Um comentarista coloca que Deus nos salva de 3 formas. Ele nos salva por meio dos problemas, ou seja, por vezes Deus nos dá problemas, nos traz provações para a nossa vida, para nos salvarmos de outras coisas piores. Ele nos corrige, nos disciplina como pai aos filhos para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer em fé, para que possamos crescer em dependência dele. Portanto, muitas vezes as provações são um meio de Deus nos salvar. Deus nos salva dos problemas, ou seja, não permite com que problemas se manifestem na nossa vida, nos livra desses problemas. Ele nos salva de nos metermos em problemas, nesse sentido. E a terceira forma é que quando nós estamos no problema, muitas vezes Deus nos salva dele, Deus nos tira de lá. 3 formas. Nos salva por meio dos problemas, nos salva de nos metermos em problemas e nos salva dos problemas em si quando nós estamos no meio deles. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Veja que o salmista continua: o Senhor é a força da minha vida. Força é fortaleza, é refúgio, é escudo. Ele é o meu protetor, nele eu tenho plena segurança, nele a minha vida está salva. E portanto ele conclui: a quem temerei? De quem me recearei? Veja que o salmista, ele coloca muitas vezes aqui a palavra minha. Ele é a minha luz, a minha salvação, a minha vida, a força da minha vida. Ou seja, em outras palavras, para o salmista, Deus não é um Deus exaltado, distante de si, mas ele é o Deus que entrou em aliança com ele e, portanto, ele pode encontrar nele libertação. E a realidade é que nós muitas vezes sabemos dessas coisas, sabemos que Deus é luz, sabemos que Deus é salvação, que nele encontramos salvação, sabemos que Deus fornece refúgio para os seus, mas muitas vezes não nos apropriamos disso, porque não clamamos como nosso Deus que é essas coisas para nós. Não buscamos Ele como minha luz, minha salvação, a força da minha vida, e assim pecamos. O salmista está dizendo aqui, está nos ensinando por meio da sua oração. Recorramos a Deus como seu Deus. Essa é a manifestação da aliança. Quando ele prometeu para Abraão, ele disse: eu serei o vosso Deus, o seu Deus e o Deus da sua descendência. Ele é o meu Deus.
individualmente e em comunidade também. Isso fornece base para a alegria do salmista e que afasta o medo. A quem temerei? De quem me recearei? Se nós nos lembramos de quem está ao nosso lado, na presença de quem estamos, o medo vai-se embora. Veja aqui que o medo, no sentido que eu estou dizendo, não significa tolice, como eu comecei apresentando. É lógico, é óbvio que todo e qualquer homem e mulher terá medo de pular num lago cheio de jacarés. É óbvio isso. Mas o salmista não está falando disso. Inclusive, esse medo é bom porque o oposto dele seria loucura. Mas o salmista está falando de um medo paralisante, de um medo que nos faz nos acovardar diante das nossas responsabilidades, de um medo que gera em nós pânico, que gera em nós fobia, que gera em nós a tendência para o pecado em vez da tendência para a santidade, um medo que desafia a nossa fé, um medo que desafia as nossas bases, o medo que nos traz ansiedade, muitas vezes, o medo que tira o nosso sono. Quais são os medos que muitas vezes nos desafiam? Medos de não conseguir pagar as contas no final do mês, medo de perder algum parente próximo, medo de perdermos a nossa saúde, medo de envelhecermos, né? Agora, muitos de nós está entrando numa fase que os homens do mundo, né? Que os homens e mulheres do mundo chamam de uma fase de crise de meia-idade, em que a gente começa a ficar com medo de envelhecer, porque a gente percebe que agora a gente está numa decadência. O corpo já não responde mais do mesmo modo, já dá aquele problema no joelho quando você tenta dar uma corridinha, né? Coisa que nunca aconteceu antes. A sua mente já não funciona com a mesma velocidade do que antes, né? Você já começa a perceber que você tem dificuldade de aprender, dificuldade de gravar as coisas. Começa a aparecer as rugas aí, né? As mulheres se preocupam mais, alguns dos cabelos brancos, né? A maioria de nós aqui, medo de envelhecer. E o que você conquistou na sua vida? Será que a sua vida valeu a pena? Começam as crises da meia-idade. Medos dos mais variados. Medo das perseguições que nós podemos sofrer. Já sofremos algumas como igreja, outros sofrem algumas individualmente. Medo do meu relacionamento. Será que o meu relacionamento vai continuar sempre assim, com essa dificuldade? Medos que nos desafiam, mas que nos desafiam e que nós devemos encará-los diante e na presença do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem me recearei? Verso 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Veja, o salmista começa a evocar contra o seu medo o fato de que o Senhor, na presença dele, o Senhor já havia livrado ele diversas vezes. Em outras palavras, quando os homens maus, os adversários, os inimigos, os malvados, vieram contra o salmista para comer as suas carnes, a ideia aqui é como se fosse um leão para destruí-lo completamente, para matá-lo, né? O Senhor fez com que o mal se voltasse contra eles. E na verdade eles tropeçaram na própria armadilha que eles fizeram, caíram. E a palavra caíram aqui pode ser traduzida também como foram destruídos, foram mortos. Eles queriam mal contra mim e eles receberam o mal que eles desejavam causar contra mim. Veja que o salmista então começa a evocar nele mesmo a memória dos livramentos do Senhor, das libertações do Senhor, como muitas vezes o salmista havia temido, havia tremido nas bases, mas crendo no Senhor, o Senhor foi ao seu socorro. E esse medo, portanto, ou melhor, essa confiança, essa memória santificada, essa memória dos atos do Senhor, leva ele no verso 3 a confiar. Veja no verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto ou no Senhor, confiaria. Ou seja, se o Senhor já me livrou tantas vezes de modo maravilhoso das mãos dos meus inimigos, mesmo que hoje um exército me cerque, eu não temeria, porque o Senhor está comigo. Eu confiaria nele, mesmo que a guerra se levantasse contra mim.
Veja que o salmista aqui está numa posição de dificuldade e que muitas vezes Davi esteve. No momento em que ele estava sozinho ou com muitos poucos, e muitas pessoas ao redor dele queriam matá-lo. Talvez exércitos, talvez uma verdadeira guerra contra esse homem. E ele não temeria. Ele teria coragem de continuar no caminho do seu dever, fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Porque ele se lembrou de que o Senhor sempre cuidou dele. Veja que a memória é uma capacidade do ser humano. E como capacidade do ser humano, é um presente de Deus para o homem. E nós devemos utilizar esse presente de Deus que Deus deu para o homem para o benefício da nossa santidade e para lutarmos contra o temor paralisante. Nós precisamos estar atentos para o cuidado do Senhor e, efetivamente, quando uma situação nos desafiar, a desesperarmos, a nos entristecermos, a ficarmos ansiosos, nós devemos lutar contra o nosso coração temeroso, rememorando os atos do Senhor. Pensem vocês nas vezes em que oramos aqui em conjunto na igreja, quantos pedidos de oração o Senhor não respondeu. Já oramos por perseguição nessa igreja e o Senhor nos livrou dela, calou os nossos adversários. Nós oramos tantas vezes por sustento, por empregos, por saúde, por casamentos, por nascimentos. Isso para colocar os pedidos mais gerais, né, e que mais aparecem. E quantas respostas o Senhor não nos deu às nossas orações? Mesmo às vezes, algumas que nós não gostaríamos que fosse assim. O Senhor ainda respondeu segundo a sua sabedoria, o seu cuidado. E quando nós olhamos, portanto, para o que Deus fez, nós devemos nos fortificar na certeza de que o Senhor continuará cuidando de nós. Porque cada uma das coisas que aconteceu foi sim resposta de oração para o seu povo. E assim nós devemos aplicar a nossa memória para o que há de mais valor. Muitas vezes nós nos lembramos muito de coisas que são completamente insignificantes para nós. Nós meio que gastamos nossa memória, né, por assim dizer, com coisas inúteis ou com coisas de menos valor. Eu já falei isso aqui para vocês, mas eu volto a dizer, eu morava numa cidade que, creiam vocês ou não, né, tocava muito mais sertanejo do que aqui em Uberlândia, né, que é Campo Grande. E lá tocava sertanejo em todo lugar, sem exceção. Até no ônibus, tinha caixinha de som do ônibus que ficava tocando a rádio no sertanejo. E era inevitável a gente aprender as músicas, mesmo que você não gostasse, você sabia porque não parava de tocar na cidade inteira o tempo todo. E aí, por vezes, né, eu brinco com a Ludmilla, que começa a tocar alguma música sertaneja, e eu mostro para ela que eu sei a letra quase que de cor, mesmo que eu nunca tenha ativamente buscado saber essa letra, né? E aí eu tenho que fazer um exercício quase que de esquecer, de que quando eu escuto uma música que está sendo tocada, eu tentar não prestar atenção nela. Quantas coisas a gente não sabe? A nossa memória, de fato, eu tenho a memória ruim, mas veja que de fato a nossa memória é boa, porque quantas palavras eu não sei de músicas que até mesmo eu não gostaria de aprender. Tem gente que é muito bom para saber o nome de pessoas, né? Tem gente que é muito bom para saber os caminhos, os lugares, conhece muito bem a cidade. Tem vários tipos de memória as pessoas colocam, né? A gente aprende muita coisa, mas muitas vezes nós não aprendemos aquilo que pode nos trazer maior benefício espiritual. Nós não nos buscamos recordar da própria Escritura que nos apresenta inúmeros exemplos de como Deus salvou o seu povo e que pode ser assim utilizado e recobrado para que nós possamos nos aperfeiçoar. Assim, nós devemos batalhar a nós mesmos para aprender mais essa Escritura. Memorizar a Escritura não é errado, pelo contrário. Devemos buscar ativamente memorizá-la. E antes, talvez, disso até, ou em conjunto com isso, a gente tem que memorizar o básico. Sabe que na escola você tinha que aprender a contar até 10 para você conseguir fazer uma conta de mais? Assim também é com a Escritura, você tem que saber algumas coisas básicas. Tem que memorizar algumas coisas básicas, senão você não vai conseguir fazer a conta de mais espiritual, por assim dizer, né? Por exemplo, é obrigação de todo crente conhecer todos os livros da Escritura, a ordem deles. Talvez você seja novo na fé e não tenha aprendido, talvez seja velho na fé e não tenha aprendido. Busque saber de Gênesis, Apocalipse, decorar.
Hoje, pela manhã, nós aprendemos a respeito dos reis de Israel e os reis de Judá. Nós deveríamos saber o nome dos reis de cor, né? E isso é o beabá, para que quando eu falo para vocês de, por exemplo, Joás, vocês saibam que foi um rei, um mínimo da história dele, né? E não achem que foi alguma outra coisa diferente do que aquilo que a Escritura nos ensina. Devemos saber as grandes histórias, devemos saber e devemos ensinar aos nossos filhos. Veja o tanto que a gente é fraco nisso. O breve catecismo de Westminster, breve catecismo, que nós estamos estudando, né, aí há mais de um ano, ele foi feito, né, e foi utilizado para ser alvo de memorização das crianças. As crianças eram catequizadas e memorizavam o breve catecismo de Westminster. E a gente tem dificuldade de decorar os 10 mandamentos. A gente tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar nós e temos que ensinar as nossas crianças a memorizar os salmos por meio dos cânticos, que facilitam muito a memorização. O credo apostólico, que é a base de fé da igreja ecumênica. Sim, o breve catecismo de Westminster e vários outros versículos e textos da Escritura que possam nos auxiliar no momento de necessidade. Por meio da memória, somos livrados do temor. Talvez para você, enquanto você está memorizando, isso acontece também para as crianças. Por muitas vezes, as crianças aprendem coisas que elas só vão compreender o motivo pelo qual elas aprenderam mais tarde. E as crianças, então, aprendendo os salmos, muitas vezes vão utilizar esses salmos aqui mais tarde. Alguns deles, né, quando elas se tornarem maiores, recitarão o salmo que a ensinarão no momento de adversidade. Nós também devemos memorizar para que no momento de necessidade tenhamos do que nos lembrar para utilizar isso contra os nossos temores. Veja, o primeiro ponto que nós vimos então é que a presença do Senhor afasta o medo dos inimigos, porque Yahvé é um Deus exaltado. Veja o segundo ponto, dos versos 4 a 6, a presença do Senhor se manifesta na sua habitação. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Veja, no verso 4, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor. Aqui a expressão é mais enfática, é como se ele dissesse uma só coisa. Eu só estou pedindo uma coisa. Como se o desejo do salmista por essa coisa fosse tão grande e essa coisa fosse tão importante que diante dela todos os mais desejos e todos os demais pedidos que o salmista tinha é como se fossem nada. É como se ele falasse assim: eu poderia trocar tudo as demais coisas se o Senhor me der essa coisa que eu estou pedindo. E veja que ele faz uma outra coisa depois de pedir. Ele pede e ele busca ativamente. E nós muitas vezes não somos assim. Nós pedimos ao Senhor e esperamos de braços cruzados. Senhor, me dá mais santidade, me ajuda, me ensina a vencer o meu pecado. E o que você fez para ativamente buscar vencê-lo? Muitas vezes nada. Muitas vezes você pede e não busca. O salmista está ensinando aqui de modo distinto. Nós devemos pedir e buscar. Pedir e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que o Senhor nos ajude a alcançar essa coisa. Mas o que é que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Veja, Davi poderia pedir aqui por dinheiro. Ah, não, mas dinheiro é demais, né? Então eu vou pedir por uma coisa mais santa, por uma vida tranquila, né? Para que nós tenhamos paz e um golden com o qual eu possa correr todos os dias pela manhã, tomar o meu chazinho.
na minha casa, num condomínio que tem cavalos, né? E só uma vida tranquila, né? Aquela ideia que por vezes, muitas vezes é idolátrica, inclusive no coração dos crentes. A gente tem que ter cuidado. Ele não pede uma vida tranquila, ele não pede dinheiro, ele não pede por honra, ele não pede por exaltação. Não, o que ele pede para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. É engraçado, tem alguns comentaristas aqui que erram o alvo, né? E acham que Davi queria deixar de ser rei para ser sacerdote, porque ele poderia morar na casa do Senhor. Bem, essa interpretação está incorreta. É boba, né? E não faz jus ao texto. A ideia aqui é que morar na casa do Senhor é participar, estar presente, né? Habitar no sentido espiritual no lugar de onde Deus se revela para o seu povo. Onde era a casa do Senhor aqui no tempo de Davi? O tabernáculo, era uma tenda. E essa tenda, então, o tabernáculo, era o lugar de onde Deus se manifestava como Deus da aliança. E a sua presença ali era uma presença abençoadora para o povo. Em outras palavras, Davi está pedindo para ter comunhão plena e completa com Deus, em especial no lugar onde Deus mais claramente se revela. Nós sabemos que o tabernáculo, assim como como o templo, misticamente apontam para Cristo e apontando para Cristo apresentam também o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em outras palavras, Deus habita por meio de Cristo, através do Espírito Santo, no meio do seu povo reunido na igreja de Cristo, no ajuntamento dos fiéis, no ajuntamento solene. É aqui, é na presença dos santos, que Deus faz a sua presença conhecida, percebida, crida de modo mais claro, e nós bebemos das bênçãos. A evidência disso é a própria palavra de Deus sendo pregada e você tendo capacidade de ouvir. Davi, então, anseia pelo fato de que ele esteja na presença dos irmãos, aprendendo de Deus em comunhão com ele. E o que ele pede, né? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o que ele deseja habitando na casa do Senhor? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Fala duas coisas: contemplar a formosura, contemplar a beleza, contemplar as perfeições. A ideia de beleza aqui, ou de formosura, é aquilo no Senhor, ou, em outras palavras, é a soma das suas perfeições, que por serem o que são, nos levam a desejá-lo, a admirá-lo. Vocês vão se lembrar lá que em 1 Pedro nós vimos que a Escritura nos chama a provarmos do Senhor. E a ideia de provar aqui é como se fosse se deliciar nele. Como se a gente tivesse condição de, com a nossa boca, provar e ver que é delicioso. E essa é a ideia: o Senhor é doce, o Senhor é amável, o Senhor é belo, Ele é o sumo belo. Ele é o sumo amável, se a gente pudesse dizer assim. Quando nós estamos em comunhão com o Senhor, portanto, nós olhamos para Ele e nós vemos que Ele é belo, perfeito. E a perfeição do Senhor nos chama para Ele. Nos convida como uma coisa bela que nós vimos. Por exemplo, uma música bonita que você escuta. Um exemplo, né? Uma música muito bonita que você escuta e que você quer registrar o nome, porque você tem que ouvir ela outra vez. Né? A beleza no mundo é dada para que nós possamos olhar para a beleza última. Porque ela é perfeita. E nela não há defeito. Ele fala inquirir na casa do Senhor. Inquirir aqui é a ideia de questionar, mas no sentido de aprender, de perguntar, de ser ensinado pelo Senhor. O lugar principal no qual isso acontece é na igreja de Cristo, no ajuntamento solene. E é triste ao percebermos que muitas vezes nós mesmos, inclusive por vezes nós que estamos aqui presentes, que muitas vezes não faltamos no culto, muitas vezes o nosso coração não busca o Senhor desse modo aqui. Nós, por vezes, muitas vezes, né, alguns de nós vêm à igreja talvez por obrigação, nós falamos disso na semana passada.
Estamos na igreja por outros motivos, talvez, e não para ver a Deus na sua formosura, ter comunhão com Ele na presença dos irmãos. Quantas vezes, talvez, você sabe que não pode faltar na igreja, mas aí você sabe que talvez, às vezes, tem algumas exceções. Aí você fala assim: não, se eu estiver doente, então eu posso faltar. E você fica, às vezes, esperando estar doente para estar na igreja, para não estar na igreja. Eu sei que muitas vezes você pensa assim, ou alguns de vocês pensam assim: ah, eu queria que minha dor de cabeça fosse um pouco mais forte, para que eu pudesse não ir na igreja e poder ficar deitado. As pessoas pensam assim. Outras pensam assim: ah, não, eu vou sair de férias e vou ter um descanso, porque aí domingo, pelo menos, eu vou estar na praia, não vou precisar ir na igreja. Vou poder descansar e dormir no domingo que eu sempre quis. Outros falam, né? Não, eu estou muito cansado da semana, essa semana foi muito desafiadora, não dormi bem, então vou faltar à igreja. Vejam que todas essas são formas de trocar o culto do Senhor por outras coisas que não nos satisfazem. Trocamos a beleza do Senhor, a comunhão com o Senhor, que deve ser buscada aqui por outras coisas, devemos nos envergonhar. O salmista fala: se eu pudesse trocar tudo que eu tenho por estar na presença do Senhor, aprendendo dele, vendo a sua beleza, desfrutando das suas perfeições, eu trocaria tudo que eu tenho por isso. Nada poderá, nesse sentido, me separar. Esse é o meu desejo. Ele continua no verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no pavilhão. Aqui a ideia de tenda. Pavilhão pode ser traduzido por tenda. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Veja, no momento da adversidade, ele tendo comunhão com o Senhor, contemplando a sua beleza, a sua formosura, ele sabe que o Senhor cuidará dele, esconderá ele na sua casa, cuidará dele. Como se ele fosse, né, um andarilho necessitado, Deus o recebe na sua casa e ali ministra a ele na sua necessidade, alimenta ele, cuida dele. Por-me-á sobre uma rocha, sobre um lugar alto, sobre um lugar seguro, no qual os meus inimigos, os meus problemas, os meus temores não me alcançarão. Verso 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. A ideia de cabeça exaltada aqui é alguém que anda feliz e confiante. Quando nós estamos com a cabeça, por assim dizer, abaixada, é o contrário, né? A ideia de nós estamos tristes, temerosos. Veja a diferença, então, aqui. Ele tem motivos para temer, se esconder, se trancar no quarto, ficar no escuro, chorar o dia inteiro e não ir trabalhar. Mas, ao contrário, agora, ele sabe, né? A minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Eu andarei de peito aberto, olhando para frente, confiante e feliz, porque o Senhor assim me mantém. E aí ele conclui no verso 6 dizendo: por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Veja, o salmista aqui, Davi, era um músico, compositor, cantor, tocava instrumentos musicais. Mas isso que o salmista está nos ensinando aqui não é uma característica que deve ser exclusiva para quem tem dom de música, dom de canto, dom de tocar instrumentos, não. Ele fala aqui que um dos modos pelos quais nós louvamos ao Senhor, quando o Senhor, portanto, torna o nosso medo em alegria, o nosso medo em confiança, é estar no tabernáculo do Senhor, na tenda do Senhor, na presença do Senhor, em conjunto com os fiéis, abrindo a nossa boca e cantando ao Senhor. Cânticos de júbilo, sacrifícios de júbilo oferecendo. Veja que é algo do qual o Senhor agrada, é um tipo de sacrifício. É um tipo de modo de adorar a Deus. E que muitas vezes, né, nós não fazemos com confiança, não fazemos com igual alegria. Muitas igrejas chamadas, né, e muitas de fato igrejas reformadas caem nesse erro, de achar que o culto ao Senhor deve ser um culto, num certo sentido, triste. E não deve ser assim. O culto ao Senhor é um culto alegre, por mais que tenha que ser tudo feito com ordem, né? Conforme a palavra do Senhor nos ensina.
com cuidado. Ainda assim, o culto ao Senhor deve ser um culto alegre. E essa alegria muitas vezes é vista na força, na entonação com a qual nós cantamos os cânticos. Veja, nós muitas vezes cantamos cânticos de alegria, mas fulano canta assim. Meu irmão, meu amigo, eu não sei se a sua voz é bonita ou feia, e a mim não importa no caso. A grande questão é que você está cantando para o Senhor. Muitas vezes, né, a gente tem que aplicar isso principalmente para os homens, porque muitas vezes as mulheres cantam melhor do que os homens, né? E os homens têm que fazer a sua voz ouvida, sua voz masculina ouvida. E se você acha que você canta mal, talvez cante mais, para que você aprenda a cantar bem. Não seja isso um problema, né? Mas não importa no caso, porque são os sacrifícios que nós prestamos a Deus, nós cantamos louvores ao Senhor, porque temos milhões de motivos para glorificá-lo. A presença do Senhor se manifesta na sua habitação, lançando fora todo medo e nos movendo a louvá-lo por seu favor. Eu vou terminar ainda hoje. Vamos lá. Mas agora eu pretendo ser mais breve. No terceiro ponto, o Senhor nos convida à sua presença. Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Veja, muda o tom um pouco aqui desse salmo a partir do verso 7. Na primeira parte do salmo, ele está recobrando a sua mente muitas das salvações do Senhor, a presença do Senhor para lutar contra o medo. Agora ele vai diante do Senhor e coloca suas petições como se ele iniciasse uma oração. E ele se lembra aqui, por meio da sua oração, que o Senhor mesmo nos convida à sua presença. Nós não entramos na presença do Senhor e ali desfrutamos dos seus benefícios como intrusos, mas o Senhor nos convida para ela. Por isso ele diz então, né? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, verso 7. Tem piedade de mim e responde-me. Primeira coisa que ele pensa aqui é que Deus está sim exaltado e nós precisamos da piedade dele, no sentido da misericórdia dele, para entrarmos na presença dele. Mas no verso 8 ele diz: apesar de necessitar da misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores, porque nós somos indignos, o Senhor mesmo nos chamou. Verso 8: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Veja, o Senhor nos convida, na sua palavra, a buscar a sua face, buscarmos a comunhão com Ele, buscarmos as suas bênçãos, buscarmos conhecê-lo. E não fazemos isso como intrusos, porque nós somos chamados para estarmos na sua casa e no seu tabernáculo. Então, o nosso coração deve necessariamente responder: o teu rosto, Senhor, buscarei. O Senhor faz isso irresistivelmente quando Ele nos chama da morte para a vida, das trevas para a luz, quando Ele nos chama dos nossos pecados para o reino de Cristo. Mas nós devemos continuamente nos lembrar, então, que se nós estamos na presença do Senhor, não é porque nós somos dignos, mas porque o Senhor nos convida e nos ordena a estarmos ali. Ele continua, portanto, no verso 9, não escondas de mim a tua face. Veja que a petição de Davi é com base naquilo que Deus ordenou. Davi pede aquilo que Deus disse que faria, porque ele ordenou assim. Deus ordenou a Davi: busque-me. E Davi então pede ao Senhor: não esconda-se de mim. Não rejeites ao teu servo com ira, por causa dos meus pecados. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares. Nós devemos lutar contra os nossos medos, nos lembrando que o Senhor nos ouve porque Ele nos chamou para a sua presença, e o fato de nós sermos pecadores e indignos não faz com que o Senhor não nos ouça no momento da adversidade. O salmista, consciente da sua indignidade, ele não foge
do Senhor, mas foge para o Senhor, porque ele chama o Deus da minha salvação. No Senhor ele desfruta a confiança completa, porque no verso 10 ele diz, porque quando meu pai ou minha mãe e minha mãe me desampararem, eu acho que uma tradução melhor seria, ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá, ou o Senhor me guardará, o Senhor me recolherá na sua tenda, me receberá na sua casa. Com isso, o salmista, nós não temos motivo nenhum para achar que a mãe ou o pai de Davi desampararam a Davi. A Escritura não fala disso, pelo contrário, apresenta pelo menos o pai de Davi com muita clareza como sendo um homem fiel, piedoso. Mas Davi está apresentando aqui que os laços que nos unem ao Senhor são mais fortes do que os laços que nos unem aos nossos parentes mais próximos. Que todos, inclusive aqueles que deveriam mais nos amar, que são o nosso pai e a nossa mãe, mesmo que eles virem o rosto contra mim, o Senhor não virará o rosto contra nós. Mesmo que eles fechem as portas da sua casa, e se nós buscarmos entrar ali, nós seremos não bem-vindos, mas mal-vindos, né? Persona não quista, né? Persona não grata na casa deles. O Senhor continua nos recebendo na sua tenda. Porque o vínculo estabelecido por Deus, por meio da morte de Cristo, é inquebrantável. E o Senhor não muda, não desampara. Nós podemos buscar ao Senhor sempre, porque Ele nos convida à sua presença e nos justifica em Cristo. E por fim, o último ponto, o quarto ponto, nos versos 11 ao verso 14, o Senhor nos ensina a permanecermos na sua presença. Verso 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja, na presença do Senhor nós lançamos fora o medo. O Senhor nos convida à sua presença, mas o Senhor nos ensina a permanecer nela. Por isso, o salmista agora clama ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Veja, os nossos inimigos muitas vezes nos desafiam, e é por isso que é chamado muitas vezes de provação para a nossa fé. Porque eles nos desafiam para ver se agiremos com sabedoria ou com tolice. Para saber se nós confiaremos em Deus ou se rejeitaremos ao Senhor. Se responderemos em piedade ou em falsidade e iniquidade. Muitas vezes os inimigos da igreja obtêm sucesso contra indivíduos da igreja porque desafiam os inimigos da igreja, ou desafiam os membros da igreja, e os membros da igreja respondem em impiedade. Armam ciladas para os membros da igreja, e ao invés dos membros da igreja confiarem no Senhor e responderem com sabedoria, respondem com loucura. E assim eles fazem que o próprio Senhor se volte contra esse indivíduo, em disciplina ou em juízo, caso não seja verdadeiro crente. O que o salmista pede então é que por causa dos meus inimigos, por causa da maldade deles, por causa do fato de que eles respiram crueldade, que eles levantam falsas testemunhas contra mim, me ensina o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Me ensina, Senhor, a sabedoria, a conhecer os teus caminhos, para que eu faça a sua vontade mesmo nas situações mais difíceis. Situações difíceis não são só situações que são difíceis no sentido de nos trazer desafios, de nos trazer dores, de nos trazer preocupações, mas existem situações difíceis que nós não sabemos o que fazer. O que eu faço? Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele caminho? O que é melhor? Nós precisamos da sabedoria do Senhor, que só vem
através do aprendizado da palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, o meditar e a oração que o Senhor nos ensina. E aqui eu gostaria de encaminhar para a nossa conclusão, já pensando em Cristo. Quantas vezes o Cristo, Jesus, não foi assim alvo das perseguições? Falsas testemunhas se levantaram contra ele para incriminá-lo. Homens maus que respiram iniquidade e maldade para matar o Senhor da glória. Esse salmo, sim, por muitas vezes, como homem fiel que Jesus Cristo era na casa de Deus, serviu inclusive para fornecer a Cristo a sua coragem para ir à cruz do Calvário. Não temer a força e a mão e a capacidade dos seus inimigos diante do seu dever. O seu dever era obedecer o Pai. Não havia outra escolha. Não havia outra opção. O seu dever era esse. Ele foi enviado com essa missão. O seu dever era se entregar nas mãos dos malfeitores. Ele poderia andar confiado que mesmo que ele fosse entregue nas mãos dos malfeitores, mesmo que aos malfeitores fosse dado o poder de alçá-lo à cruz do Calvário, mesmo assim ele não sofreria dano algum, porque o Senhor estaria com ele. No momento certo responderia. Se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram a crueldade. Verso 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veja a confiança do salmista. O salmista diz que se não fosse a fé dele, em que ele cria que veria a bondade do Senhor na terra dos vivos, ou seja, que ele seria capaz de ver o livramento do Senhor, a salvação do Senhor, as misericórdias do Senhor manifestadas na terra, ele já teria perecido. E quantas vezes nós andamos pessimistas? Não sofremos um mínimo desse tipo de perseguição, vivemos diante dos nossos desafios que são reais, que são perigosos, mas que são comuns, não são, na maioria das vezes, especiais, são por causa do pecado, da maldição do pecado que nós devemos encarar, e muitas vezes nós estamos andando pessimistas, cabeças baixas, e não encontramos no Senhor a nossa força. Veja, o Senhor manifesta a sua bondade na terra dos vivos e não dos mortos aqui, né, a ideia. Aqui, nesse plano, no plano dos vivos, o Senhor é bondoso. Devemos crer, porque se não crermos, nós pereceríamos. Em que sentido? Perdendo a fé, nós naufragaríamos no meio dos temores, no meio das ansiedades. E os nossos inimigos teriam poder sobre nós e nos venceriam, primeiro pelo psicológico. Por isso o salmista conclui no verso 14, que é um verso que ele fala consigo mesmo. Ele fala com a sua própria alma e não conosco, né? Concluindo aqui essa meditação. Espera no Senhor, como se ele dissesse, né? Ó minha alma, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Ele diz, espera no Senhor. Nós somos imediatistas muitas vezes. E ele diz, espera. Porque aquele que crê no Senhor sabe que o Senhor responderá no modo e no tempo adequado. Devemos lutar contra o nosso imediatismo de querer ver todas as coisas resolvidas para ontem. Justamente porque às vezes Deus nos salva através dos problemas, através da dificuldade. E se o Senhor está se delongando aos seus olhos a resposta para a sua oração, espera, acalme-se, aquiete-se, aguarde. Não é no nosso tempo, mas no tempo do Altíssimo que é sábio. E esperando no Senhor, ele diz, anima-te. É a mesma palavra aqui que nós temos visto em Josué, e nós vimos hoje em Deuteronômio no capítulo 31. Tenha coragem. Como se a gente falasse no nosso vocabulário, né? Seja homem. Seja homem. Cria vergonha na sua cara. Né? Essa é a ideia. Tenha coragem. Força. Anima-te. Temos motivos dos maiores
para estarmos assim corajosos, prontos para encarar os medos. E veja que qual é a resposta, o que acontece quando assim nós fazemos? Quando esperamos no Senhor e nos animamos, temos coragem diante dos nossos desafios, Ele fortalecerá o teu coração. É interessante porque é uma condição necessária, a condição necessária para que nós tenhamos força é que nós manifestemos força. Em outras palavras, o Senhor não deixa os seus filhos sem graça, sem forças. E se nós passamos a manifestar a graça e a força e os dons que Deus nos dá, Ele aumenta. A Escritura nos fala: a quem tem, mais será dado. E se nós já temos fé, então, já temos motivos para confiar e assim nos fortalecermos, e diante dos nossos desafios nós assim fizermos, o Senhor nos recompensará, dando ainda mais forças, dando ainda mais coragem, dando ainda mais ânimo para continuarmos. Uma aplicação aqui para finalizarmos, um comentarista diz assim: coragem é tanto um dever do homem quanto um dom de Deus. Devemos reprovar, preste atenção, devemos reprovar severamente a nós mesmos por nossa timidez desanimadora. Se temermos devidamente a Deus, todo medo atormentador é vão. Não há razão para ele. Não há progresso sem coragem. Não há progresso sem intrepidez. Ele conclui dizendo: devemos ser heróicos ou devemos perecer. É isso que Deus está colocando para Josué quando a gente viu, né? Como Josué seria capaz de conquistar uma terra de homens tão poderosos se ele fosse com timidez desanimadora, um coitadinho. Como seria capaz de ser assim? Queremos os grandes feitos, queremos que a nossa vida seja uma vida especial, mas não somos grandes homens. Devemos buscar a coragem no Senhor, não uma coragem tola, temos falado. Mas a timidez desanimadora deve ser reprovada. Porque se nós andamos tímidos, desanimados, é sinal de que nós não temos temido devidamente a Deus. Porque se temermos a Ele, se nos lembrarmos de quem Ele é, e se o Espírito Santo no nosso coração, portanto, nos informa essas realidades, nós devemos ter forças para sermos heróicos. Veja que não é um evangelho centrado no homem, é um evangelho centrado em Deus, em especial naquele que foi o herói, diante de quem nós não somos verdadeiramente nada. E se temos coragem em alguma coisa foi porque ele venceu. Ele não tinha pecado como salmista, mas ele sim dependia da bênção de Deus. Ele dependia do cuidado de Deus, ele dependia do favor de Deus, e assim ele orava para que Deus o mantivesse e o livrasse da mão dos seus inimigos. Para que ele caminhasse com força, com confiança, em direção à cruz que lhe estava proposta. Lembrando de João, levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos em direção à minha entrega. Por isso, eu sei que nós lemos esse texto recentemente, mas eu gostaria de voltar a ele e finalizar com as suas palavras. Romanos, no capítulo 8, que é a versão de Paulo, poderíamos dizer, do Salmo 27 e de outras seções da Escritura. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá no verso agora 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, em Cristo, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condena?
pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que nós estamos desanimados. É porque ou não estamos desejando a presença de Deus e estamos desejando as coisas que muitas vezes Deus não tem nos dado idolatricamente, temos desejado o mundo ao invés do Senhor, ou se estamos temerosos, não estamos sabendo buscar na própria presença do Senhor o conforto, a confiança e a segurança que lança fora todo medo, porque a nossa salvação está segura nas mãos dele por meio de Cristo. Portanto, o salmista conclui: espera, ó minha alma, no Senhor, pois o Senhor está contigo e a presença do Senhor lança fora todo o medo. Vamos orar? Senhor, muitos são os nossos inimigos. A maldição do pecado nos circunda por toda parte e por vezes se manifesta dentro de nós. Por todos os nossos inimigos e temores que vêm desafiar a nossa fé. Os temores que querem nos desanimar e nos paralisar. Nós nos lembramos de Ti mesmo, Yahvé exaltado, nossa luz, nossa salvação, a nossa fortaleza, no qual a nossa vida está guardada. Nos ensine, Senhor, a ver ao Senhor, abrir os nossos olhos para Ti e, olhando para Ti, lance fora diante de nós todo medo e sabermos que a nossa vida está guardada em Ti. Por mais que nós venhamos a passar por tribulações nesse mundo, e por mais, Senhor, que nós possamos sofrer nas mãos dos nossos inimigos, e são vários, ainda assim o que nos é de mais precioso, o Senhor nos garante, pois estamos seguros no Cristo que morreu e ressuscitou. Sabemos, Senhor, que ressuscitaremos com Ele, e que nós teremos motivos na eternidade completos para não temer, porque o mal será completamente extirpado do mundo. Mas nos mantém confiantes que o Senhor continua cuidando do seu povo e crentes que veremos a bondade do Senhor no nosso meio, através da sua mão nesses dias que são difíceis e alvos do nosso receio. Nos ensina assim, Senhor, a sermos como Cristo. Cristo que olhou e esperou no Senhor, mas em especial que a mediação de Cristo seja o motivo pelo qual nós não tememos. Em nome do nosso Senhor mesmo nós oramos. Amém.